revel da blusa frente a 5 centímetros do contorno do decote. Você projeta uma curva que formará o revel da blusa. Você pode desenhar uma linha tracejada e depois esboçar sobre ela a linha cheia. Identifique que esse é o revel do decote. Faça a mesma projeção para o revel da cava a 5 centímetros da costura, da linha de desenho do molde. Acompanhe toda a curvatura da cava. A projeção vai ficar exata a 5 centímetros de todos os pontos. Depois você pode redesenhar sobre o tracejado e identificar revel da cava frente. Pegue um retângulo de papel branco e perceba que você possa tirar o revel da cava e do decote, lembrando que o decote deve ser dobrado. Ele deve cobrir o lado direito e esquerdo do decote, da mesma maneira que o molde da blusa. Então, prendo o papel sobre a mesa, depois o molde sobre o papel. Na extremidade, na linha de contorno do molde, você pode traçar as linhas com o lápis. E na linha projetada do revel a 5 centímetros, faça as identificações e utilize a carretilha, pressionando bem para que fique marcado no papel inferior e também as linhas de costura. Faça o mesmo procedimento com a cava. Desenhe as bordas, curva da cava, até a lateral. A partir do centro da blusa, projete o sentido do fio sobre o revel da cava e, com auxílio da carretilha, marque o sentido do fio e o desenho da cava a 5 centímetros da borda. Identifique também as linhas de costura, lateral, cava e ombro. Retire as fitas. Você pode redesenhar a mão livre com o uso das réguas, de maneira que fique exato o desenho do molde. Então, revel do decote frente, identificado, você vai dobrar no centro do corpo. Identifique o que é costura. E faça o mesmo procedimento com o revel da cava. Você pode fortalecer as linhas, que foram marcadas com a carretilha. E desenhar com o auxílio da régua também. Identificando o sentido do fio nos dois moldes de revel. Nome, tamanho, quantas vezes você vai precisar cortar no tecido e o tamanho do manequim. É a identificação básica do molde. Agora nós vamos recortar o revel do decote da cava. A gente inicia pelo da cava, que é um molde simples. Ele não tem dobras. É um molde que depois ele é utilizado espelhado. Então, você recorta ele no papel simples. Apenas um molde de papel.
o decote, você observa onde está a dobra do centro, faz a dobradura. Prende com alfinete para que ele fique bem certinho, projetado idêntico, do lado esquerdo e lado direito, e recorta o revel. Esse é o revel do decote. Retire o alfinete, abra o molde. Perceba que ele é um molde simétrico. E agora a gente tem a possibilidade de projetar do outro lado a linha de costura com o uso da carretilha. Redesenha a marcação com o lápis. E agora o molde da cava, do revel da cava, ele é espelhado. Então, no avesso do próprio molde, você redesenha a linha de costura a 1 centímetro. E já está marcada com a carretilha. Lateral, cava e ombro. É o espelho do molde de revel. Cava. Esse é o conjunto de acabamentos frente. O revel das costas, você pode aproveitar um retalho de papel. Estude de maneira que caiba o revel do decote e da cava. Colhe o papel sobre a mesa e o molde depois sobre o papel. Redesenhe a estrutura da cava, das costas, do decote, das extremidades, que é possível fazer com o lápis. E depois passe a carretilha na linha projetada a 5 centímetros da curva da cava e da curva do decote. Identifique o sentido do fio, uma linha paralela ao centro das costas. Projete essa mesma linha, sentido do fio, numa reta paralela lá no revel. Identifique. E marque com a carretilha. Na cava, também 1 centímetro de costura. E no decote, o revel do decote, 1 centímetro de costura. E o fio. Retire a fita. Você pode redesenhar as marcações, tanto do contorno do molde, como dos contornos da linha de 1 centímetro de costura. Onde você achar necessário e possível, use as réguas, respeitando as marcações. Da mesma maneira no decote, deixando identificado 1 centímetro de costura e o desenho de projeção do revel a 5 centímetros dessas linhas. Identifique o sentido do fio no decote e na cava. Identifique os moldes com o nome, tamanho e quantas vezes será necessário cortar no tecido. Lembrando que esses moldes são simples,
portanto, terão de ser espelhados sobre o tecido. Então, identificado o revel, cava e decote costas, retire as fitas. E recorte o revel da cava. É um molde simples. Ele não tem dobras para corte. E da mesma maneira o decote das costas, ele é simples, sem dobras. Esses dois moldes são espelhados. Vire do lado avesso do molde, identifique as linhas de cava, no revel costas, as linhas de costura, e marque que é o espelho do outro lado. Da mesma maneira, o molde de revel da cava. Identifique a linha de costura. E lembre que é o espelho. O mesmo molde veste o lado direito e o lado esquerdo do corpo. Identifique decote e cava.